Boa noite, você que segue a nossa página aqui do Sindipetro RJ no Facebook. Hoje a gente está realizando mais uma live aqui. Hoje é quinta-feira, dia 14 de maio. Bom, diante do discurso e de medidas absurdas, como considerar serviços essenciais como o funcionamento de salões de beleza, barbearias e academias de ginásticas, é providencial para a categoria petroleira e a população uma quarentena já, com condições de moradia, higiene, emprego e salário digno. Em debate, a situação dos hospitais, leitos e as condições de trabalho dos profissionais de saúde. A aplicação do lockdown deve ser uma medida imediata, e para garantir isso na Petrobras, precisamos tirar do poder Bolsonaro, Mourão, Paulo Guedes e Castelo Vírus. A FNP e o Sindipetro RJ discutem as condições de mobilização, inclusive a reação de uma iminente greve sanitária. Para isso, nesta live, a gente conta com a presença de convidados, como Cíntia Teixeira, Gustavo Treistmann, médico, ele trabalha na UPA de Magalhães Bastos, zona oeste do Rio. Roberto Santos, trabalhador do TABG, unidade aqui da Transpetro, na Ilha do Governador, e diretor do Sindipetro RJ, além de Vinícius Camargo, diretor do Sindipetro RJ e também da FNP. Também vamos contar com a presença da médica de trabalho do Sindipetro RJ, a Lilian Alves. Bom, pessoal, a gente começa agora. Eu vou aqui chamar vocês. Agradeço muito a participação. Estou aqui adicionando o Vinícius. Eu quero dar uma boa noite a vocês e eu faço uma pergunta extensiva a todos aqui que estão participando. Mais de 12 mil mortos. Como nos salvar do Covid-19 e de Bolsonaro? Bom, eu vou começar pelo Gustavo. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos e todos que estão assistindo. Bom, essa verdade é a pergunta que está sendo feita por todos os cantos, né? Primeiro, assim, se apresentou aí, a gente está com números já bem altos, né? Já oficialmente 12 mil mortos, né? Já são aí dezenas de milhares aí que já foram atingidos pelo Covid, né? Só que, primeiro, esses números ainda estão muito baixos, né? Estão muito abaixo da realidade, não sejam muito baixos. Para você ter uma ideia, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem aí, teoricamente, mais ou menos 2 mil mortos, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, só que quando você olha no registro, no portal Transparência do Registro Civil, já são 4.600 mortos por Covid. Isso aí foi registrado em cartório, né? E mais uma série de pessoas aí mortas por síndrome respiratória aguda grave, que provavelmente foi Covid, né? Tem um boom de mortes por causa indeterminada, 400 mortes por causa indeterminada, comparado ao ano passado, tinham 10 mortes por causa indeterminada no mesmo período de tempo, né? Então, a gente está com números muito acima dos oficiais, né? Segundo, assim, como nos salvar da Covid, como as pessoas vão sobreviver a isso, né? A humanidade vai sobreviver. Primeiro, assim, nós temos tecnologia para isso, né? Nós temos tecnologia tanto hospitalar, médica, para dar um tratamento decente para todo mundo, né? E nós sabemos como evitar que a doença se espalhe. Isso é o que está sendo falado desde o início, né? Que é a questão da quarentena do isolamento social, né? E que está se falando agora do lockdown, né? Que seria um fechamento mais rígido, né? Na verdade, assim, o Bolsonaro já abertamente desde o início da pandemia, né? Contra a quarentena, falando que a economia não pode parar, nada disso e tal, por um lado, e por outro lado também o governador, né, os governadores no geral, os prefeitos, fazem um discurso de como se não falou da quarentena, mas na prática não implementam direito. Então, por exemplo, a quarentena que a gente tem aqui no Rio de Janeiro é uma mentira, é uma falácia, né? Você olha para as ruas estão lotadas, os transportes públicos estão lotados, tem uma série de serviços não essenciais que estão funcionando, então realmente é um absurdo. O Bolsonaro tenha liberado aí academia, salão de beleza e serviços para funcionarem, dizendo que são serviços essenciais. Mas, para além disso, tem uma série de serviços não essenciais que estão funcionando. Por exemplo, as fábricas todas estão funcionando.
os canteiros de obras estão funcionando, né? Então, você não pode paralisar uma obra de construção de um prédio agora, por que não? Né? Você está produzindo coisas, fábricas que não são de produtos essenciais funcionando, por que isso? Isso aí. Então, o primeiro pedido que a gente tem que fazer é uma quarentena de verdade, né? Fazer o que está se chamando de lockdown, né? Que é fechar tudo, manter só serviços médicos, né? Serviços aí relacionados à alimentação funcionando, né? Serviços de saúde no geral, serviços estão funcionando, né? Por outro lado, para além disso, tem toda uma existe toda uma questão, porque o governo Bolsonaro ele joga com uma questão real, fala assim, mas eu não posso deixar tudo, as pessoas vão morrer de fome, né? E as pessoas sentem isso, muita gente sente mesmo, não posso ficar sempre a trabalhar porque senão vão morrer de fome. Então esse, na verdade, não é que as ruas estão cheias só porque as pessoas são desobedientes, ou que elas não gostam, ou que elas não acreditam, elas estão cheias porque as pessoas têm que sair de casa para buscar seu sustento. Nós temos aí mais de 50 milhões de pessoas no trabalho informal, né? No mercado informal hoje. O governo aí se surpreendeu com o número de pessoas que está pedindo auxílio na Caixa. Não sabia que tinha tanta gente desempregada no país, né? Que é impressionante o governo não sabia um dado desse. A gente teve um pequeno problema aqui com o áudio, com a conexão do Gustavo. Eu vou fazer a mesma pergunta. Primeiro, eu quero dar bem-vindo, boa noite ao Vinícius Camargo. Tudo bem, Vinícius? Você está ouvindo bem a gente aí? Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem agora. Boa noite, seu áudio gente. Que valeu, obrigado aí. Boa noite aí. Boa noite. Bom, Vinícius, eu vou... Beleza, tá chegando bem. Eu vou repetir a mesma pergunta que eu fiz, estou fazendo aqui para todos aqui. Seguinte, Vinícius, mais de 12 mil mortos. Como nos salvar da Covid-19 e de Bolsonaro? E aí? Nós temos uma grande luta pela frente nesse momento de deixar claro a toda a sociedade a necessidade do distanciamento social e de muitos lugares do lockdown nesse momento, né? É bastante difícil as pessoas entenderem o potencial de mortes que se tem aí do adoecimento da população. Então nós temos que esclarecer mais e mais as pessoas disso e ainda de quem está trabalhando nas atividades ditas essenciais tem que também entender que até nessas atividades nós temos que ver o que é essencial nessas atividades para combater o Covid-19 e garantir as necessidades urgentes da população. Então, no próprio sistema Petrobras, a forma como está colocado agora, não está considerando isso, está considerando que é essencial para o lucro dos acionistas nesse momento. E continua uma política inconsequente, e nesse sentido, uma política do Bolsonaro, que o Brasil não pode parar. Então, tem muitos setores das atividades essenciais, ou setores que nem seriam essenciais, ele está inventando e colocando uma legislação dizendo que são serviços essenciais. E a gente tem que combater esse tipo de atitude e toda a irresponsabilidade da política que está colocada. Porque senão nós vamos passar de muitos, e nós estamos vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, e nós podemos ultrapassar o que está colocado lá. Muito bem falou o Gustavo aí da subnotificação, né, e da identificação dos casos aí. A gente olha aqui no Rio, acho que tem um dado que fala que, acho que mortos num dia eram 400 oficiais, 1.500 nos cartórios e 4.400 casos de morte por quadro agudo respiratório, né? Então nós temos que esclarecer cada vez mais a população da necessidade do distanciamento social e exigir muito do governo as condições. Nós estamos vendo uma campanha que eles estão fazendo para colocar a culpa no povo de que não está fazendo o distanciamento. Mas tanto os patrões como o governo não estão dando as condições para as pessoas garantirem o seu distanciamento, garantirem a sua saúde, a saúde da sua família e poderem estar em casa, né, protegidas, né, e não contribuindo para a disseminação do vírus. Mas essas condições não foram dadas por nenhum governo e todos os governos que até fizeram medidas, fizeram meias medidas, porque não garantiram as condições para a população, né? E a gente viu até no que foi concedido dos R$600,
deixarem vamos dizer assim, deixarem mais ainda a população exposta nas filas, porque não abriram e não convocaram os bancos, outros bancos, até privados, a oferecerem o auxílio assistencial, né, o auxílio Covid aí, que foi dado de R$ 600 para o conjunto da população, para que não fizesse naquelas grandes filas e ainda assim, e também não deixassem expostos também os trabalhadores da própria Caixa, que é o serviço essencial nesse momento, né? Então, a gente está vendo os absurdos e as incompetências dos vários governos se multiplicando, e cada morte está colocada aí, está na conta desses senhores, dos patrões que estão fazendo propaganda de Solidariedade SA na Globo, e a gente sabe que eles lucram muito mais e podem fazer muito mais, e não fazem porque o foco deles é a lucratividade deles e a manutenção da riqueza deles. Valeu, Vinícius. Obrigado aí pela sua fala inicial. Eu converso agora, eu faço a mesma pergunta para a Cíntia Teixeira, do Sindicato de Nutricionistas. Mais de 12 mil mortos. Como nos salvar da Covid e de Bolsonaro? Boa noite, Cíntia. Olá, boa noite. Na realidade, oficialmente foi atualizado às 15h40. Aqui no Rio de Janeiro, são 2.247 óbitos, né? E 19.400 casos confirmados. Para além disso, como o Gustavo colocou, existe o dado da realidade, que são as subnotificações. Então, entender um estado do Rio de Janeiro, onde já tem as suas mazelas de um perfil epidemiológico, onde a maior incidência de mortes de tuberculose da federação, né, é o Rio de Janeiro, e com o aumento expressivo de pessoas vivendo em situação de rua, né, vulnerabilidade social em função da barbárie, né, do desemprego e por diversos outros motivos, a gente entende a gravidade da situação, né? É óbvio que a estrutura, né, das unidades de saúde do Rio não está diferente do Brasil e nem da América Latina, né? Porque passou por uma política de austeridade política muito grande, ocasionando o desmonte das estruturas, né, de saúde. Como o Brasil tem um sistema único de saúde, né, e é regulamentado pela Constituição, a população ela não paga por nenhum serviço, né? É um direito, né, à saúde. Mas, infelizmente, nós temos o presidente da República, Jair Bolsonaro, que tem a sua política de morte contrária, né, de qualquer outro gestor público, né, mundialmente, aonde, para preservar vidas e amenizar, né, o colapso no sistema de saúde, ele faz ao contrário e reza a cartilha contra as instituições científicas, em uma política e uma campanha contra a quarentena, contra o isolamento social. Isso, de fato, está trazendo, né, uma dubiedade muito grande, né, para o conjunto aí da população, mas um quadro muito expressivo que tem a ver, que esconde o processo de desmonte e o sucateamento do sistema. O estado do Rio de Janeiro, ele é o único estado que possui uma rede própria de alta complexidade. São 6 hospitais federais, 3 institutos, que o Ministério da Saúde, na gestão do Jair Bolsonaro, nada fez para qualificar a rede, em especial os hospitais que eles falaram que seriam de referência para a Covid-19, como o Hospital Federal de Bom Sucesso, fomenta as indicações políticas ligadas à família do Flávio Bolsonaro, né? E não garante a contratação de profissionais na rede. São mais de 4.000 profissionais que precisam ser repostos, não garante a reposição dos respiradores e nem de insumos.
Essa realidade a gente vivencia no município do Rio de Janeiro, desde do início da gestão do prefeito Crivella, aonde demitiu 5.000 profissionais de atenção básica. Nós sabemos que a educação em saúde, o atendimento direto no território para a população mais vulnerável nas periferias, nas favelas, se passa pela atenção básica. É a clínica da família, é o CAPS, que é lá perto da onde a pessoa mora. Ali é o atendimento direto perto de cada moradia, onde a pessoa vai passar mal com um sintoma de Covid, quase se rastejando, vai para a primeira unidade mais próxima da sua residência. E esse processo de sucateamento perpassa num quadro onde no Rio de Janeiro já ultrapassa esses 2.000 óbitos, né? E um dado de ontem, só na Rocinha, por exemplo, são 18 óbitos e 94 casos confirmados, aonde nós sabemos que o acesso à tomografia, que é essencial para o diagnóstico clínico para a Covid-19, Marcelo Crivella quer instalar o tomógrafo no território da Igreja Universal. E que hoje teve um belíssimo protesto, respeitando todo o protocolo da OMS, dos trabalhadores do camelódromo lá da Rocinha, que o prefeito quer demolir esse camelódromo para construir uma pista para facilitar o acesso da população para a igreja e para o estacionamento dele. Então, é uma irresponsabilidade das gestões, né? No Estado não é diferente. Tem noticiado as corrupções aí na saúde estadual. Hoje lançou a OS Data Rio. Nós conhecemos há muito tempo essa OS, desde 2012, envolvida em corrupção. Vimos a denúncia das condições onde os profissionais de saúde estão vivenciando no hospital de campanha do Maracanã. A enfermagem dormindo no chão. É uma total irresponsabilidade desses governos, não só em salvar vidas, mas dar condições para o profissional de saúde trabalhar, inclusive com o fornecimento de equipamento de proteção individual adequado. Então, na realidade, o Covid-19, a pandemia, ela coloca e tem colocado em xeque toda a política de austeridade dos governos neoliberais, capitalistas, imperialistas, que representam que tem uma previdência fragilizada, é menos condição de você garantir um benefício que é a ampliação da renda mínima para a população, para que ela tenha o direito à quarentena para não adoecer. Esses são os eixos do movimento. É ampliar a renda mínima para que a pessoa tenha o direito à quarentena. E, além disso, é uma pauta muito política que a gente entende que está fazendo enfrentamento contra o lobby dos planos de saúde, contra o lobby da Rede Dó, que é a fila única. O SUS ele tem que regular os leitos do setor privado também, onde todos têm que ter acesso igualmente aos leitos nesse período da epidemia. Então, são eixos políticos que a gente está se enfrentando diretamente com o capitalismo que sangrou a saúde por anos, né? Mas o SUS está resistindo, e é isso, eu acho que a gente tem que seguir aí na nossa conversa, é muito bom, mesmo de longe, né? A gente está podendo dialogar coletivamente, né? Obrigado, Cíntia. O Gustavo, no início da sua apresentação, acho que ao final caiu a sua conexão. Você desculpa aí, daqui a pouco a gente volta aí contigo. Tá okay. Bom, querido? Bom, tá okay. Agora, o Lilian, tá tudo bem contigo aí, Lilian? Lilian também estava com problema, ela é médica aqui do Sindipetro RJ, médica do trabalho. Tudo bem, Lilian? Seu áudio está mutado. Oi, Lilian, seu áudio. Peraí, deixa eu liberar aqui. Tá no... Ok. Tudo bem aí, Lilian? Tudo bem. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Eu vou agora, Lilian, falar com o Roberto, nosso querido Roberto Santos, diretor do Sindicato RJ, lá do TABG. Ele vai dar um panorama para a gente, ele tem informes importantes a dar aí, mas, Roberto, para começar,
agora, né, com dados, mais de 12 mil mortos, como nos salvar da Covid-19 de Bolsonaro e o que está acontecendo na Petrobras, meu caro? Boa noite e bem-vindo. Boa noite aí, Lobão, boa noite para todos. Assim, respondendo a pergunta, né, como nos salvar da Covid? Para mim é com greve. Acho que a única resposta aí que a gente consegue chegar é com greve. Que a gente está vendo, né, na sistema Petrobras, né, eu sou do TABG, trabalho na Transpetro, é que as empresas, e aí não só a minha, né, eu tô acompanhando outros conhecidos, as empresas estão aproveitando a pandemia para aprofundar os ataques, né, justamente aproveitando essa primeira inércia, né, que os trabalhadores estão tendo de fazer movimentações, né, fazer greve, fazer paralisação. Essa, pelo menos, é uma dificuldade que a gente está tendo lá na Transpetro, no TABG. Mas é uma dificuldade que eu consigo... A gente já está achando solução e daqui a pouco a gente vai entrar em greve. Isso daí já fica até um recado aí para a alta direção da Petrobras, da Transpetro. Por mim, a gente entraria em greve amanhã, mas ainda falta mobilizar da forma devida aí os trabalhadores. E para mim isso é simples, né? Ou o trabalhador vai parar agora, vai fazer greve agora, para defender, que nem a Cíntia estava falando anteriormente, né? O direito de fazer a quarentena, né? Que principalmente nos terceirizados, né? Eu sou trabalhador Transpetro, lá no terminal tem muitos terceirizados e a pressão em cima dos terceirizados está imensa. E aí, a toda hora a gente recebe relato, né? Por exemplo, eu soube de 2 casos de motoristas lá do TABG pediram para ficar no grupo de risco, os 2 maiores de 60 anos, e inicialmente a empresa afastou os 2 trabalhadores do serviço, né? Aí não tem como motorista fazer teletrabalho, não existe isso, então eles estavam fazendo quarentena. Só que aí afastou por 15 dias, depois, quando eles voltaram, a empresa colocou eles de férias, no retorno das férias, a empresa demitiu os 2. E aí, o que a gente faz? Será que não é hora dos trabalhadores se unirem para justamente, acho que a pauta principal hoje, né? Acima de todas as pautas, é uma pauta de todos os trabalhadores, de todas as categorias, é esse direito à quarentena, é o direito à vida, né? E aí o trabalhador vai escolher. Ou eu vou parar para fazer greve e defender o meu direito, ou eu vou parar porque eu vou morrer, porque eu vou adoecer, entendeu? Até um caso chato, vou citar um caso até próximo a mim. Meu cunhado, ele trabalha na Reduc, pegou a Covid e levou para casa e transmitiu para a namorada dele. E aí? Qual a responsabilidade da Petrobras em cima disso? Qual a responsabilidade dos gestores da Petrobras, do senhor Castelo Branco, do próprio Bolsonaro, que, mesmo ele sendo um retardado, ele é o gestor da Petrobras, né? Ele é presidente, ele tem poder para nomear o presidente. Então, qual a responsabilidade tem o Bolsonaro, falando bem claramente, no adoecimento dessa pessoa? Entendeu? No TABG já tivemos um caso, um trabalhador que morreu de Covid. Inclusive, a gente estava falando de... o Gustavo e a Cíntia falaram de subnotificação. O caso dele foi subnotificado. O caso dele, na certidão de óbito dele, foi algum problema respiratório e suspeita de Covid. Só que ele não foi testado. E nem vai ser. Ele faleceu no dia 29. Já era. O caso dele vai para a subnotificação. E assim, eu vou contar um pouco da bizarrice desse caso. É até chato falar, né? Porque é um óbito de uma pessoa que não era tão próximo a mim, mas eu tinha contato, trabalhava com o cara. O cara apresentou suspeita de Covid no dia 23 de abril, se eu não me engano. Foi ao médico. O médico deu para ele um atestado de 3 dias. Ele apresentou o atestado na empresa,
terceirizado, né? Terceirizado é o que mais sofre no Brasil. E o problema da terceirização é outra discussão que a gente tem que ter. A necessidade de existir trabalhadores terceirizados. Isso é uma outra discussão. Mas qual foi a atitude da empresa dele? Fica 3 dias em casa, então depois você volta ao normal. E o pior, ele voltou 2 dias antes. Por quê? Pressão da empresa. Se tu não voltar, tu vai ser demitido. Os 2 motoristas foram demitidos. E aí? O cara faz quarentena sem dinheiro? Como é que ele vai fazer? A Cíntia falou aí do problema da renda básica aí. Que além do valor ser baixo, é difícil para acessar, né? Só não é tão difícil se você for militar aí. Parece que militar tem uma certa facilidade aí para acessar. Mas, enfim, voltando, esse trabalhador voltou a trabalhar no dia 25 e já tem suspeita que ele transmitiu a doença para outras pessoas. A gente trabalha no terminal que é uma ilha, onde para chegar a essa ilha, a gente faz um trajeto de lancha. Então fica todo mundo amontoado, é difícil. Sabe? A empresa fala que está adotando 40% de lotação na lancha, mas se fosse ver a Lanjuturna, é todo mundo sentado. Um ombro no outro, entendeu? Como é que você vai manter o distanciamento de 1 metro? Não dá, só se alguém for pendurado na parte de fora da lancha, nadando, só se for. Então, assim, já teve mais um caso teve um caso confirmado, né? Quando aconteceu esse caso com um trabalhador do TBG que morreu, fizeram um teste a alguns trabalhadores, já descobriram mais 2 com Covid. Um, inclusive, fez o teste, antes do resultado do teste, ele voltou a trabalhar, porque os protocolos da Transpetro são incríveis. Depois, a doutora Aline vai falar aí um pouco dos protocolos da Transpetro, da Petrobras, né, que a Transpetro segue a Petrobras. O cara fez o exame e não esperou o resultado de exame, ele já foi liberado para voltar a trabalhar. E aí, no meio da escala dele, veio o resultado do exame, Covid. E sai, tu vai ter que ir embora rápido. Foi isso que aconteceu. E aí a turma inteira de trabalho dele está preocupada de ter Covid. Um colega meu falou, cara, minha mãe é idosa em casa, e aí como é que eu vou fazer? Eu não tenho para onde ir. E a Petrobras está se lixando para isso. Isso, para mim, é uma visão até burra. Se olhar só pela perspectiva da empresa, a empresa vai perder os trabalhadores e vai repor como? Aí vai ter uma greve, porque ninguém mais vai, porque vai estar todo mundo doente, vai estar todo mundo afastado. Entendeu? Assim, coisa muito grave, eu já falei bastante até, deixa eu só... vou deixar a bola quicando aí para a doutora Lilian, que acredito que ela vai ser a próxima aí. E parece que saiu um protocolo novo na Transpetro, que o trabalhador com suspeita de Covid, o cara foi afastado suspeita de Covid. Até um sintoma aí que parece ser perda de olfato, está acontecendo bastante com o pessoal de Covid, né? Os médicos aí podem até depois me corrigir, se for o caso. Aí o cara, imagina, está suspeita de perder o olfato. Aí a empresa, não, você está afastado, então faz quarentena. O retorno dele não vai ter teste para fazer para o retorno, não. O retorno é o seguinte, tu ficou 3 dias sem sintoma, você volta para o trabalho. E aí o trabalhador vai ter que dar uma de médico, então tira logo o médico, não precisa mais de médico. O trabalhador, ele não, estou com sintomas. Então tá tranquilo. E aí o trabalhador, depois de 3 dias sem sintomas, ele já vai poder voltar ao trabalho, sem fazer teste nenhum. Deixar essa bola aí quicando aí para a doutora Lília aí. Boa noite. Boa noite, doutora. Eu também queria complementar. A senhora esteve presente virtualmente a uma reunião de EOR da Petrobras, né? E foi colocada também a situação de grupos de risco. E agora parece que a Petrobras também está fazendo uma pedalada na contabilidade relativa a informações sobre a Covid-19 na empresa. Explica isso aí para a gente, por favor. Boa noite e obrigado pela presença. Boa noite a todos, né? A situação na Petrobras está crítica, não só na própria Petrobras, como nas suas subsidiárias, e a situação fica muito pior, realmente, em relação aos terceirizados, né? Está havendo uma subnotificação dos casos, que é algo absurdo. Ela informa para nós que comprou diversos, uma quantidade bem
grande, segundo ela, e para nós muito aquém do que seria necessário de testes, fala que fará os testes nos trabalhadores que embarcam antes, né, do embarque, e nós sempre questionamos a respeito do desembarque, até porque existe uma orientação da Anvisa para que sejam testados também, dentro do possível, né, esse é um adendo, e a gente sabe que a gente está lidando com uma das maiores empresas do Brasil, se não a maior empresa do Brasil, e a gente questiona por que não fazer também os testes nos assintomáticos que desembarcam, justamente para evitar que sejam levados levado o vírus para suas residências, né? Porque o que acontece? Estão fazendo alguns testes em trabalhadores que embarcam, esses testes, dependendo da região para onde estão indo, para as plataformas, os locais mais remotos para onde estão indo, os testes estão viajando sem que haja os resultados dos testes e acabam ficando, mesmo que depois acabam ficando junto com outros trabalhadores que estão assintomáticos, que não apresentaram ainda o vírus. Isso é uma coisa, assim, que é completamente absurda. E quando nós questionamos isso, ela faz em relação aos próprios. Em relação aos terceirizados, a Petrobras coloca como sendo de responsabilidade do contratado. Isso é o mais completo absurdo, né, que a gente pode encontrar, porque não está havendo proteção dos seus trabalhadores, não está havendo proteção das suas famílias, e enquanto continuar dessa forma, a gente não vai ter um freio na disseminação desse vírus. Há necessidade realmente de ter um controle maior, de se trabalhar essa situação com seriedade, porque as pessoas estão morrendo. Eu ouvi os colegas falarem a respeito dos hospitais privados, mas dentro da rede privada, também a situação dentro das próprias unidades de terapia intensiva, a situação está caótica, né? Porque muitas pessoas estão tendo problemas dentro da UTI, estão agravando seus quadros, muitas vezes num determinado momento, juntos, e os trabalhadores que estão lá na linha de frente para o combate, né, dentro das UTIs, estão tendo que escolher, e agora? Como é que a gente vai fazer? Quem é que a gente vai atuar se essa pessoa está apresentando a mesma coisa que a outra? Está saturando, está chocando, como é que a gente vai fazer? Então, isso, a gente está vivendo uma situação extremamente difícil, extremamente ruim, e aproveitando o gancho do nosso tema, sendo totalmente desestimulado, né, e desqualificada pelo presidente da República. Isso aí é um absurdo. Nós, em torno da 13ª semana, que foi no período do dia 28 de março, para a gente poder lembrar, nós tínhamos, no Brasil, 114 óbitos, 28 de março. Não tem 2 meses, nós já estamos com mais de quase beirando 14 mil óbitos. Há 2 semanas atrás, nós tínhamos a metade do que nós temos hoje. Ou seja, no período de 14 dias, que coincidentemente é o período, né, que a gente sabe que é evolução, infecção, evolução do vírus, etc., a gente está tendo o dobro de óbitos. Isso é algo inadmissível. E a gente ainda está dentro da curva ascendente. Nós tivemos, por 2 momentos, na cidade do Rio de Janeiro, nós tivemos, por 2 momentos, uma breve queda nesse índice de óbitos, né? Que foram momentos em que a gente teve uma pressão maior em relação ao isolamento social. Só que é extremamente difícil você fazer isolamento social, baseado até no que os colegas que me antecederam falaram. A gente vive num país extremamente heterogêneo, em todos os sentidos, sentido cultural, econômico, social. Então, você fica realmente numa situação bastante complicada, e ainda vem o presidente da República informar todo mundo que estão fazendo uma perseguição política a ele, e é por isso que a situação está descontrolada.
é um presidente extremamente umbilical, só pensa realmente no lado dele, só vive em período, em momentos ele não se conscientizou que ele tem responsabilidade, sim, sobre essas mortes. Para nós não são números, para nós são nomes. Cada um de vocês talvez já tenha vários nomes para citar de pessoas que adoeceram de forma grave ou que vieram a falecer, mas para ele não, é só número. Faleceram 100 pessoas, faleceram 1.000, a gente já está chegando a 14.000, e assim vai. E nós, infelizmente, estamos indo numa linha que chegaremos a bater o recorde. Nós somos recordistas mundiais de doenças ocupacionais, doenças, acidentes de trabalho, e com uma subnotificação absurda. E agora a gente vai também receber esse título. Continuemos dentro dessa situação, continuemos com esse tipo de comportamento que a gente vai chegar realmente a esse ponto. Seremos os campeões mundiais de mortos e descontrole da Covid-19. Obrigado, doutora Lilian. Tem uma pergunta aqui, está sendo colocada pelo nosso Eduardo Henrique, diretor do Sindipetro RJ e da FNP, coordenador. O quanto a contabilidade criativa e o bloqueio de informações da EOR pode prejudicar o combate à Covid-19 na Petrobras? O número decrescente de casos confirmados de Castelo Branco é a gripezinha de Bolsonaro? Quem pode responder essa pergunta? Vinícius? Não, seguinte, na reunião que a gente teve com o pessoal que está controlando, vamos dizer assim, a crise da Covid na Petrobras, eles apresentaram uma metodologia que vai descontando as pessoas, entre aspas, que já fizeram quarentena ou que já morreram, que eles consideram os que já curaram, que já fizeram quarentena, ou aqueles que já morreram saem da lista. Aí a lista de quem está do total lá vai reduzindo os casos na Petrobras. É um absurdo por completo. Nem a metodologia que eles apresentaram dos números anteriores, eles modificaram para a gente não ter um histórico quantitativo geral que eles estão publicando de casos confirmados dentro da Petrobras e casos suspeitos, e a gente vê o acumulado. Estão omitindo esses casos. Ainda, já extrapolando, nessa reunião, a gente viu que a Petrobras falou, não, eu não faço nenhum comunicado que leve em conta todos os trabalhadores da Petrobras, todos os terceirizados também. Então, se faz um comunicado ao Ministério de Minas e Energia, ao Ministério da Saúde, que trata, vamos dizer assim, de como estão os casos de Covid entre os petroleiros concursados próprios, e não entre os petroleiros terceirizados também, né? O que é um absurdo do ponto de vista epidemiológico e do controle para que o governo federal saiba de fato o que está acontecendo dentro da Petrobras, bem como os sindicatos e federações também, para poder tomar as atitudes também na proteção dos trabalhadores, na informação dos trabalhadores, para que cada um possa ser agente de defesa da sua saúde, defesa da saúde dos seus colegas, defesa da saúde da sua família quando voltar para casa, defesa da saúde da sua comunidade. Então é um absurdo a omissão de dados que a Petrobras está fazendo, seja com as federações, com os sindicatos e até com o governo federal. Na própria reunião a gente falou, olha, um relatório desse sendo emitido para o governo federal, né, com toda essa omissão de informações, para a gente é uma fraude. Quando a gente faz formalmente dentro da Petrobras os relatórios para a DESH, para os órgãos de regulação, a gente mostra o quadro geral, pode estar lá dividido, mas a gente apresenta qual é o quadro de uma obra, de um projeto, como está o andamento, para que o governo federal tenha algum controle da forma como está sendo informado e feito esse tipo de relatório. Para o governo federal, é a omissão de dados e não dá o quadro que a Petrobras vive. Ainda, quando a gente olha para dentro da Petrobras, a gente começa a ver as pessoas entubadas, gente que morreu, né? As coisas que a gente está vendo aí prospectivamente, por exemplo, no Comperj, os trabalhadores fizeram um levantamento lá para saber quantas pessoas já tinham morrido, quais eram os casos suspeitos.
lá já tem 2 mortes. A Petrobras não divulgou as 2 mortes. Tá certo? A gente está vendo, acompanhou casos de trabalhadores em Belém que estavam tentando atendimento na semana passada na rede privada. E tem um colapso no sistema de saúde privado e público em Belém. Teve que ser transferido para conseguir uma vaga no Maranhão, tá certo? Então, e agora, a nova informação é que o sistema de Manaus, Belém e o que se recorria ao Maranhão já entraram em colapso. Os trabalhadores da Petrobras que adoecerem e precisarem de UTI nessa região vão ter que ser transferidos para outra. Para a população em geral, a gente sabe que não vai ter esse cuidado, vão morrer nas filas, vão morrer sem ar, afogados, né, na Covid. E é esse o encaminhamento que os governos estão dando. Se nem no sistema Petrobras, entre os petroleiros, vamos dizer assim, a gente está vendo uma consequência por parte do governo, como não está pior por todo o país. Ok, Vinícius. Doutora Lília, queria falar um pouco dessa pedalada aí do Covid na Petrobras. Por favor, doutora. E assim, quando nós questionamos a Petrobras a respeito do número de óbitos, né, que a gente sabe que existe, ela nos informa o seguinte: a Petrobras não vai noticiar porque tem que preservar as pessoas que faleceram, porque as famílias podem se sentir chateadas, ofendidas. A gente não está pedindo nome de ninguém, a gente não quer divulgar nome de ninguém, nem ofender. A gente quer defender o trabalhador e fazer com que os outros sejam protegidos também. Essa pedalada é absurda, né? Porque a partir do momento em que a Petrobras se coloca dessa maneira, ela está querendo tirar dela a responsabilidade. Porque se o trabalhador está embarcando ou está indo para as suas unidades, é porque se trata de um serviço essencial, e sendo um serviço essencial, ele não está podendo fazer a sua quarentena como todos os outros trabalhadores, todas as outras pessoas estão sendo orientadas a fazer. Ficar em suas residências, evitar visitas, evitar o contato com outras pessoas para não adquirir essa doença. Então, ela está simplesmente querendo retirar dos ombros dela esse ônus que é a morte das pessoas. Não um ônus, né, moral, mas sim um ônus financeiro, porque o que interessa realmente para a Petrobras é a parte financeira. E não está dando para a gente também, de forma discriminada, os casos de qual local está acontecendo, quantos casos nós temos hoje, na base do Rio de Janeiro, na base do litoral paulista, no Amazonas, em nenhum estado do Brasil. Ela dá uma quantidade, não discrimina absolutamente nada para nós, e ainda diz assim, com essa mesma, né, posso citar como cara de pau, nós não podemos, veja bem, nós não podemos dizer qual é o quantitativo de toda a força de trabalho que está adoecendo, porque nós temos uma força de trabalho muito grande e ficaremos mão na fita. Então, nós teremos um número elevado comparando com as outras empresas, né? Então, o número que nós damos para vocês é o número que nós fornecemos ao Ministério das Minas e Energia. Então, a gente não pode ficar mal. E lá, né, lá no site deles não aparece nenhum óbito, ou seja, um trabalhador terceirizado que acabou de falecer agora no dia 29, né, 15 dias depois ainda não está lá. E é um trabalhador que presta serviço à Petrobras e para nós ele é petroleiro. Né? É um número, a gente tem uma quantidade de trabalhadores que prestam serviço a essa empresa que tem que ser respeitados, serem respeitados durante a vida e também durante a morte. Se ele trabalhou, né, o caso desse trabalhador que foi citado pelo diretor Roberto, ele trabalhou doente, provavelmente transmitiu o vírus para outras pessoas que não fizeram o teste em tempo hábil para se descobrir se são portadores assintomáticos ou não desse vírus, que pode ser disseminado pela população toda. Eles estão indo e voltando
estão dentro das suas casas, convivendo com pessoas que podem estar com o risco de desenvolver a forma mais grave da doença, e assim vai. É o descaso pela vida, é o descaso pela saúde, tanto saúde individual quanto saúde pública, porque isso interfere com todo o coletivo, com todas as pessoas. Ok, doutora. Bom, eu pergunto ao Gustavo e à Cíntia, isso é uma subnotificação, né? De alguma forma, e ocorre. E os estados e municípios e o próprio governo federal, quer dizer, já é uma situação que a gente não confia nos números, né? As empresas apresentam... Outro dia, o presidente da Petrobras estava no Jornal Nacional, no quadro Solidariedade SA, né? E ali aparecem as empresas como boazinhas e tal. E a Petrobras fazendo isso aí, escondendo, falta de transparência, governança, e aí cadê? Essa é a grande contradição. Não é isso, Gustavo, Cíntia? Por favor, Gustavo. Exatamente, assim, esse dado da subnotificação é uma das coisas mais graves, porque a gente não tem a mínima noção de como a gente está na real, né? Olha como os números são conflitantes, eu estava falando na minha abertura. Aqui no Rio de Janeiro nós temos oficialmente cerca de pouco mais de 2.000, né? A Cíntia citou aí, balanço agora de 3 horas da tarde, um pouco mais de 2.000 mortos. Você entra no portal de transparência de registro civil, que é um número oficial também, e já são 4.600 mortos, é o dobro, né? E isso daqui por Covid, fora as outras causas que a gente não sabe. Então, assim, a gente não tem a mínima ideia em que patamar que a gente está. Então, a gente não consegue nem fazer aquilo que se fala tanto, a curva, baixar a curva, não sei o quê. A gente não sabe como está a nossa curva. Então, a gente não pode nem pensar nesse momento quando que a gente vai acabar a quarentena. Impossível dizer, é um exercício de futurologia, porque você não sabe se você está chegando perto do topo, se você ou você está longe do topo ainda. Então, esse daí, a verdade, é um dos grandes fatos que faz que a gente esteja totalmente descontrolado. E, infelizmente, vai seguir descontrolado, né? Enquanto o governo não tiver notificação decente, enquanto não tiver testagem em massa, então, os países que estão conseguindo algum tipo de controle tiveram testes em massa. Então, todo mundo testando o tempo todo, né? Por exemplo, nós, profissionais de saúde, nós deveríamos ser testados rotineiramente, porque existem muitos casos que são assintomáticos, né? Então, eu, por exemplo, estou lá na UPA que eu trabalho, no CTI que eu estou trabalhando, na clínica da família que eu estou trabalhando, atendendo as pessoas, achando que eu estou ajudando a combater o Covid, e eu posso estar espalhando, na verdade, porque eu não sei se eu estou transmitindo, né? Se eu não sou testado. Então, isso aí deveria... Então, a testagem em massa é fundamental, né? E ter os números reais, tanto os números por empresa, como no caso da Petrobras aí, que é uma das maiores empresas aqui do país, né? Provavelmente a mais importante que a gente tem, quanto qualquer outra empresa, a gente tem que saber como é que está a situação dentro dela para saber o quanto tem que isolar. Então, por exemplo, num local aí que, o exemplo que foi dado, uma pessoa que trabalha num lugar fechado testou positivo. Olha, todos os outros que trabalham naquele lugar, naquele momento, tinham que ficar afastados até você fazer o teste, para você ter certeza que as pessoas não têm o Covid e possam retornar aos trabalhos com um trabalho essencial mesmo, se realmente é um trabalho, se realmente tem que continuar ocorrendo, né? Enfim, eu acho que esse daí é o mínimo para a gente pensar em algum momento reduzir, afrouxar um pouco as regras de quarentena, né? Por enquanto, a gente só consegue... o que a gente tem que fazer realmente é fechar totalmente. Não tem saída para dentro disso. Cíntia, essa questão, né, a falta de confiabilidade nos números, manipulações, subnotificações, como enfrentar essa pandemia desse jeito? Em quem confiar? Então, é interessante que tem até instituições mais ligadas ao movimento popular que têm feito painéis paralelos, né, ao painel oficial das secretarias municipais, estaduais de saúde, como a Rocinha vem fazendo, né? Muito em função dessa questão da subnotificação, né? É interessante que os próprios gestores públicos, eles afirmam que há subnotificação, mas também não corre atrás, né, e não constrói nenhuma política pública econômica, né, para prover testes em massa, assim, né? Isso só reforça o sistema que a gente vive, o sistema econômico, capitalista, tudo à mercê para salvar o grande capital e não salvar vidas, assim.
nós, na ponta, na saúde, a gente vê, de fato, o que é subnotificado, né? Porque os leitos já estão preenchidos, já estavam antes do governo assumir que existe a subnotificação, né? Então, isso é muito grave. Para além disso, assim, eu gostaria só de também ajudar a pensar junto. Eu fui um tempo petroleira também, como nutricionista, eu trabalhei em offshore. Então, lembrando um pouco do fluxo, é interessante o mundo do mercado, né, o mundo do capital, porque ela não é só a questão de ser irresponsável com a subnotificação, é o compromisso e a responsabilidade dela de não propagar, né, a epidemia. Isso significa que não é só o fato de fazer os testes periódicos, né, nos trabalhadores, mas também prevê a questão do controle da higiene das estruturas, seja no aeroporto, na aeronave, a cada saída, a cada troca de passageiro. Se você pensar no fluxo, você acha realmente que o empresário vai gastar dinheiro com saúde e segurança do trabalhador? A gente sabe que, de fato, no cotidiano, se a gente não tiver, né, o sindicalista não tiver atento, os acidentes de trabalho, eles já são por si só, sofrem pressão para não serem notificados, né? Imagina uma situação onde o gestor tem que garantir, né, protocolos rígidos para que não faça e não tenha essa propagação, né? Em função especificamente da Petrobras, que é produzir muito mais petróleo, né? Então, esse dilema, ele de fato coloca em xeque o que é o sistema capitalista, né? No momento onde a população mais precisa de política pública, o governo só pensa em subnotificar, porque é consciente. Nós acreditamos que seja uma política consciente a subnotificação, por isso que a gente exige o teste em massa, mas também uma falsa fala de que o teste vai dar uma garantia para as pessoas. Hoje eu não positivei, né? Então eu estou livre para perambular pela cidade, assim. Então tem que ser algo orquestrado através de uma política, uma orientação responsável com relação à questão dos testes, né? Em especial a própria subnotificação, assim. E não podia também deixar de falar, assim, foi muito bizarro hoje, surgiu um projeto de lei na LERJ para regulamentar a cloroquina. Aí eu falei assim, cara, todo mundo agora decidiu ser médico, né, Gustavo? Todo mundo decidiu ser médico, assim, sabe? São pessoas que não são da saúde, muito bizarro, sabe? Então, criam uma narrativa com a história sabe? Do atendimento farmacológico através da cloroquina, uma falsa, sabe? Narrativa de que ninguém tá usando cloroquina, assim, sabe? São umas bizarrices que, assim, parece que a gente está vivendo em outro planeta, porque quando o mundo inteiro, né, tenta desenvolveu, né, todo o processo do perfil epidemiológico mais concreto, mais real, né, no território, o Brasil está fazendo o oposto, né, com a família Bolsonaro. Então, isso é muito grave. Eu acho que cabe a nós estar fazendo a denúncia, unir as nossas pautas, né, para que a gente tente reverter esse processo, né. Então, assim, é muito interessante também a ausência da política pública, a auto-organização da classe. É o exemplo categórico da favela Santa Marta. Foi a primeira favela que proibiu o turismo, porque já tinha agenda dos turistas subirem a favela. Então, assim, a própria auto-organização da classe, acho que, por um lado, existe toda essa política, né, do governo, não é nem assim, não só a bizarrice da forma desumana, né, que não garante direitos humanos, mas a auto-organização da classe também para enfrentar essa questão do Covid. Uma delas é esse painel paralelo que a favela da Rocinha está fazendo. Valeu, Cíntia, muito obrigado. Roberto, você está dentro do sindicato, está envolvido nessa comunicação oficial junto à Petrobras, tem enviado uma série de ofícios e solicitações, exigências aí, colocando, principalmente em relação ao Transpetro. Dá para dar um breve resumo do que vocês estão fazendo, do que você está tratando aí, da parte do sindicato? Ô Lobão, basicamente, a gente está cobrando primeiramente, nossa primeira cobrança, né, foi
somente serviço essencial trabalhando. Isso daí foi a primeira cobrança. Isso, ó, desde lá de março. Desde lá de março que a gente está cobrando isso. Somente serviço essencial. Vou falar da minha realidade ali, do TABG, né? A princípio, tirou muita gente do trabalho. Primeira semana foi exemplar, assim, né? Podemos dizer. Saiu muito terceirizado, foi afastado, só manteve serviços essenciais, a operação do terminal, beleza. Acho que durou uma semana isso. Aí deve ter vindo uma pressão de não sei de quem. E os terceirizados tiveram que voltar, como se a coisa fosse normal, entendeu? Então, a primeira coisa que a gente está pedindo é que somente trabalhador de serviço essencial trabalhando. Quem não for serviço essencial, fique em casa. Nossa primeira exigência. E aí, dentre outras coisas, a gente pede, por exemplo, quem está com suspeita de coronavírus, a gente está pedindo quarentena para o cara, teste, e aí eu vou dar uma de médico aqui, né? Daqui a pouco até a profissão, os médicos que se cuidem aí, porque a profissão de vocês vai acabar, porque todo mundo agora é médico, né? Então, receitando cloroquina, então daqui a pouco não vai ter mais médico. Não vai ser mais preciso, né? Desculpa até, tô brincando, gente. Mas a gente, voltando ao assunto, a gente está pedindo o teste, o RT-PCR, para quem está com suspeita, né? Que aí ia pegar médico, a doutora Aline, o pessoal, o Gustavo, pode até me corrigir depois, né, se eu falar alguma besteira. Esse PCR pegaria a carga viral do trabalhador, e aí, na volta desse trabalhador, ele faria quarentena de 14 dias a princípio, e depois desses 14 dias, eu estou falando aqui, mas posso estar falando alguma besteira, tá? Ele faria quarentena, e depois dessa quarentena, antes dele retornar ao trabalho, o trabalhador realizaria outro teste para ver se ele tá, como é que está a carga viral dele, se ele ainda está com o vírus ou não. E o teste rápido, o tal do IgG do IgM, para saber se ele teria os anticorpos da doença. Isso daí, na minha visão, seria o básico, entendeu? O básico para o cara poder voltar ao trabalho. Mas, como eu adiantei aí atrás, a empresa não está nem exigindo mais os testes aí no retorno dos trabalhadores, né? Que é um absurdo. Deixa eu só voltar um assunto que achei interessante, que até às vezes fazendo um contraponto, né, aqui. Que às vezes a gente vê um discurso mentiroso, na minha visão, que é assim: você que é de esquerda defende a quarentena, defende ficar em casa. O cara que é de direita defende a economia, defende o trabalho, não sei o quê, que é um discurso estúpido, na minha visão. Isso daí está ocorrendo em poucos países, pelo que eu estou vendo. No Brasil, por causa desse retardado mental, que é o Jair Bolsonaro. Ou ele é retardado mental, ou ele consegue... É um ótimo ator. Uma das duas. Ou então até as duas coisas. Porque esse discurso não se constrói. A gente olha, por exemplo, o Paraguai. Paraguai. Olha o exemplo que eu estou pegando. Paraguai. Não sei se o pessoal aí da área médica vai poder detalhar um pouco o caso Paraguai. Que o presidente é aliado do Bolsonaro, é o tal do Mário Ávila Benítez, alguma coisa assim. E o cara lá está fechando tudo. Não tem esse discurso lá de economia... Ou a saúde das pessoas. Não, ele está fechando. O governo de direita está fechando. Quem está vendo que está abrindo tudo aí é aquele maluco lá de Belarus que fala que para curar a Covid é com sauna e vodka. E o Bolsonaro está nesse nível, se não for pior, entendeu? Então, o que eu enxergo desse governo, né? Que para mim é uma burrice, né? Porque ele vai estar matando gente. E assim, o capitalista, né, o capital, ele sabe quem produz o capital. Não é o capitalista, é a classe trabalhadora. Isso aí é o mais básico, entendeu? E a classe trabalhadora vai morrer. Então, quem vai produzir esse capital depois? Então, é uma estupidez completa. Esse discurso de você botar saúde e economia em lados opostos é uma estupidez completa que eu acho que tem que ser muito bem claro. Tem que ser falado com todas as letras. É um discurso estúpido. E aí eu vi um vídeo ontem, muito interessante, do Meteoro,
falando sobre a questão de eugenia, né? Não vou entrar muito em detalhes, mas depois quem quiser assistir lá o vídeo, tá? Mas seria um projeto mesmo do Bolsonaro de matar pobre. Porque já está se mostrando, né? Se fala que a letalidade da coronavírus é, sei lá, exemplo, estou chutando aqui 1%, seria a letalidade do corona. Nas regiões mais pobres, isso daí dobra, entendeu? Aumenta muito mais. Eu vi um estudo comparando, acho que foi na televisão algum dia desses aí, comparando a mortalidade no Leblon e na Rocinha. Se eu não me engano, era uma favela, se eu não me engano, era a Rocinha. E é uma diferença absurda, entendeu? Absurda. Eu não sei se, acho que foi... Só terminar, acho que foi o Vinícius que falou que no Maranhão teria 90 casos e 18 mortes. Que isso? É o quê? Fazendo a conta aí rápida, aí, 20%, sei lá, de mortes. Então, assim, é um projeto de matar pobre. É um projeto de matar a classe trabalhadora, que a gente só vai vencer esse projeto ficando em casa fazendo greve. Não tem jeito, não tem outra saída. Na verdade, a gente pode considerar como incompetência desse governo, um projeto mesmo. Estão querendo matar os pobres, trabalhadores, enfim, eles querem acabar com a gente. Bom, a gente já está com 1 hora de programa. Eu vou para as considerações finais. Eu quero agradecer a cada um de vocês. O meu muito obrigado. O Roberto Santos, a Cíntia Teixeira, o Gustavo, a doutora Lilian, o Vinícius. Bom, 2 minutos para cada um realizar as suas considerações finais. Eu começo pela Cíntia. Com você, Cíntia. Obrigado pela presença. Então, boa noite aí de novo. Eu que agradeço estar aqui dividindo aí uns acontecimentos, né? Do aumento escalonado aí de óbitos e subnotificações. Então, para reafirmar, enquanto bandeira e eixo político do movimento aí da saúde, do Fórum de Saúde do Rio de Janeiro, né, Índice de Saúde a Menos, da Intersindical, que são eixos que é o direito à quarentena para não adoecer, a renda mínima para a pessoa sobreviver, né, e ter o direito à quarentena, né, e para ter direito a leitos, ter direito aos respiradores, nós exigimos uma fila única, que o SUS controle os leitos também do setor privado, né? E para isso temos que avançar também no isolamento mais rígido, que é o lockdown já. Mas para isso nós precisamos garantir direitos humanos para a população, que é o acesso, né, à alimentação para garantir uma segurança alimentar e nutricional, o acesso à água, em especial para periferias e favelas, que vira e mexe, tem problema, né, de acesso ao fornecimento da água. Então, sem isso, não há condição de ter uma quarentena satisfatória, né? Então, e a ampliação imediata e amenizar por alto a própria burocracia do acesso a essa renda mínima. Então é isso, agradeço e boa noite a todos. Muito obrigado, Cíntia, um grande abraço para você. Eu passo a bola agora para o Vinícius Camargo. Com você, Vinícius, e mais uma vez, muito obrigado aqui pela sua presença. Boa noite, gente, eu agradeço a oportunidade. O quadro na Petrobras é bastante grave, a gente sabe que já tem 3 colegas na RPBC em UTI, com bastante gravidade, 2 mortes no Comperj, com uma promessa da Petrobras de trazer 6 mil trabalhadores retomar a obra agora em junho, que é uma temeridade de matar muita gente, né? A gente sabe também que no Centro Nacional de Controle Logístico teve que se afastar de um grupo por inteiro de trabalhadores do óleo, né? E tem outros colegas com Covid lá. A gente não sabe como está evoluindo esses casos. A gente sabe, em Manaus, de um colega que estava há 30 dias na UTI, saiu anteontem da UTI, né? Tá melhor, passou por esse período todo, está com traqueostomia ainda e está se recuperando. A gente está apostando nisso. A gente sabe que teve um morto também no Edicem, né, um falecimento, que a gente publicou até a carta que os colegas de trabalho dele fizeram em homenagem. Então, as coisas também estão acontecendo na Petrobras, como em outras empresas também, né? Então, não está tudo bem para a gente voltar a trabalhar, e o que está sendo feito tem que ser controlado pelos trabalhadores. Nós temos uma auto-organização
que é a questão dos sindicatos, né? Nós temos uma facilidade da federação trabalhar isso e nós vamos com força nisso. Esperamos que outras categorias o façam também, principalmente as essenciais, para se proteger e proteger a sociedade, bem como a sociedade em geral faça isso, porque desse governo nós estamos vendo a política dele. É uma política genocida, irresponsável, contra os trabalhadores e contra o povo pobre. Valeu, Vinícius. Muito obrigado pela sua participação. Eu passo a bola agora para o Gustavo. Contigo. E obrigado pela presença. Então, boa noite. Boa noite. Obrigado a vocês aí pelo convite. Eu queria tentar, a pergunta do debate é como sobreviver à Covid e ao Bolsonaro, né? É verdade, para a gente sobreviver à Covid hoje, a gente precisa, na verdade, tirar o Bolsonaro, né? E isso não é alarmismo. Hoje, a gente está enfrentando uma guerra que tem dois frontes. Por um lado, a gente enfrenta um vírus, né? Um agente biológico aí. A gente está enfrentando um vírus, então tem que colocar toda a sociedade para serviço de derrotar esse vírus, né? Só que para isso acontecer, a gente tem que derrotar esse governo, porque hoje ele é o nosso principal inimigo que impede que a gente possa derrotar o vírus. Se o Bolsonaro se mantiver lá, a gente vai ver os números de mortos subindo, e os números de corpos se acumulando, vamos chegar a níveis de barbárie, não vai ter lugar nos cemitérios. Isso aí não é alarmismo, isso aí é só a gente olhar o que está acontecendo, olhar as curvas de projeção, né? Os hospitais estão lotados, as emergências, as pessoas estão internadas nas emergências, já não estão internadas mais nos hospitais, já estão nas emergências, né, sem ter acesso ao mínimo para a sua sobrevivência. Então, como a gente sobrevive ao Covid? Primeiro passo hoje, mais importante, tirar o Bolsonaro, tirar o Mourão, mudar esse governo, né? Porque desse jeito a gente só vai ver as mortes piorarem. Agora, para além disso, tem muito mais, né? A Cíntia falou aí muito bem, os eixos aí dos movimentos de saúde estão fazendo, né? Que eu acho que eu quero reforçar aqui, que é a quarentena para todos, com renda e com condições de moradia também, né? E o leito para todos, seja dos leitos públicos ou seja os leitos privados têm que ser utilizados. Mas agora, para isso daí, vamos primeiro tirar o governo. E outra coisa importante, que foi bastante falado no debate aqui, é sobre a auto-organização dos trabalhadores. Só os trabalhadores da Petrobras podem dizer o que é essencial, o que não é ali dentro, quem tem que ficar afastado ou não. Só os trabalhadores da saúde podem dizer como é que a gente tem que organizar o serviço de saúde. Só os moradores das comunidades, dos bairros, podem dizer como tem que ser investido o dinheiro no bairro, se o tomógrafo vai ficar na UPA, ou se o tomógrafo vai ficar na Igreja Universal, como que é o Crivella aqui no Rio de Janeiro, ou então poder identificar quem precisa sair daquela casa e ser transferida para um hotel, ou para um prédio que tem que ser desalojado para colocar aquela família, porque não dá para sobreviver naquela casa, então com aquele nível de aglomeração. Só a auto-organização de cada setor, cada trabalhador, ou cada bairro pode dizer isso. Então, como a gente sobrevive hoje ao Covid, tirando o Bolsonaro, se auto-organizando, e tomando toda a organização da sociedade nas nossas mãos. Valeu, Gustavo. Muito obrigado pela sua participação. Boa noite para você. E que Valeu. Você tenha muita força lá na sua luta lá, que deve estar muito complicada, porque atuar... Você é um herói, cara. Médico numa UPA no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, é complicado. Roberto, contigo a bola. Muito obrigado. Somos todos. Né? Valeu, Lobão. Valeu pro pessoal aí que estava aí na live, pessoal que acompanhou aí no Face. A Maristela botou, né? Ele não é doente, ele quer exterminar os trabalhadores. É isso. Pode ser as duas coisas também. Eu acho que ele não é possível que ele é normal, ele é muito retardado. Não tem como. Mas, assim, o recado é esse. Pegando aqui um pouco o gancho do Gustavo, o trabalhador tem que se organizar. Sindipetro RJ vai organizar essa greve. Trabalhador de outras categorias, pressione seu sindicato. Sindicatos, pressionem federações, vamos pressionar as centrais sindicais, pressionar a classe política aí do Brasil também, que às vezes parece que não quer tensionar tanto. Assim, o momento é esse, a gente está morrendo. Vai esperar o quê? Vai esperar morrer para fazer greve. Não vai adiantar. Então, galera, a hora é agora e vamos à luta. Valeu. Valeu, Roberto. Um grande abraço. Bom, eu encerro agora com a doutora Lilian Vieira, médica do trabalho aqui do Sindipetro RJ. Muito obrigado pela sua participação e as suas considerações finais, por favor. Eu que agradeço, Lobão. Uma boa noite para todos
E quando esse vírus começou, né, quando lá em Wuhan, etc., o mundo tem esse vírus como um inimigo invisível, porque a gente não enxerga. Só que aqui no Brasil, nós temos um inimigo invisível e um inimigo extremamente forte, potente, com capacidade de disseminar mesmo, de destruir as vidas das pessoas, que é o presidente da República. Infelizmente, esse inimigo está com muita força, muita gente tem colocado nas suas redes sociais e acredita nisso, que estamos diante de uma gripezinha, quem dera que fosse, mas não é. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é: respeitem o seu organismo, mantenham-se com bastante higiene, mantenham-se isolados dentro das suas residências. A gente sabe que para cada um a realidade ela é bem diferente, a gente vive num país heterogêneo e a gente tem que fazer o máximo que pode para se manter vivo, porque hoje nós já chegamos ao caos, nós não temos mais suporte dentro dos hospitais. Então, se a gente tinha uma previsão, que foi nos países mais ricos, de uma mortalidade de 0,1% a 1% em função do da Covid-19, nós, aqui no Brasil, teremos uma quantidade muito maior de pessoas que morrerão por falta de ar, por não ter tido nem a mínima chance de terem sido medicadas a tempo, terem oportunidade de lutar pela sua sobrevivência. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: diferente até do que está lá no site do Ministério da Saúde, não esperem chegar ao momento em que você está com falta de ar para procurar uma unidade hospitalar. Procure, sim, unidade básica de saúde. Se por um acaso chegou no terceiro dia após os primeiros sintomas, você começar a apresentar piora ou não apresentar melhora, é importantíssimo que o seu caso seja acompanhado. Vamos acreditar que a gente vai conseguir vencer. Infelizmente, temos 2 grandes inimigos, mas vai chegar um momento em que um deles já vai se destruir sozinho, e a gente sabe de quem eu estou falando, porque já está se destruindo. Um abraço. Valeu, Lilian. Muito obrigado pela participação. Eu quero fazer um agradecimento especial a todos vocês e também a nossa audiência que participou com a gente aqui, mandando perguntas, fazendo comentários, enfim. O recado que fica: vamos ficar em casa, vamos nos cuidar, muito asseio, muita higiene. Gente, boa noite, muito obrigado e até a próxima. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Só um recado que faltou aí, Lobão. Não é a Petrobras, não é a Transpetro que está matando a gente, não. Isso aí são gestores. Vão ser cobrados. A gente vai cobrar. Não é a empresa que está matando, não. Porque não é a empresa que toma ordem, que fala para o trabalhador trabalhar. Então, a gente vai cobrar. Valeu? Um abraço. Responsável por cada medida. Fora Bolsonaro. Fora Mourão. Fora Bolsonaro. Fora Guedes. Fora Castelo Vírus. Tchau, tchau. Fora Castelo Vírus. Adeus.